Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente vai fechar aqui os nossos comentários sobre Heróis de Valanzia, suplemento do Old Dragon, segunda edição, né, que a gente tem comentado aqui nos últimos vídeos, estamos postando os vídeos em sequência, né, para vocês poderem maratonar. E hoje é a última parte, os últimos comentários a respeito desse livro, que é um livro muito interessante, muito útil para quem quer ter uma ideia de cenário assim para jogar as aventuras de Old Dragon, com muita informação, com muita coisa bacana. E se você está chegando agora, não tem problema, tá aqui a nossa playlist exclusiva do Old Dragon, com tudo que a gente já fez a respeito desse jogo, inclusive os vídeos sobre Heróis de Valanzia, para você assistir com calma. E depois, se quiser continuar com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque com certeza vai rolar mais coisa de Old Dragon por aqui. Então, olha só, pessoal, essa terceira parte, como eu dividi aqui o livro de Valanzia, né, vai focar mais na sociedade, ou seja, a gente vai ter aqui diversas informações para entender um pouquinho como é que funciona esse mundo no aspecto das organizações, da sociedade, né, valanziana, enfim, e várias outras informações. Como sempre, ao longo do livro, muita informação legal, muitos ganchos de aventura, muitas ideias para você aproveitar na sua história, na sua campanha, ou alterar um pouquinho, né, para se adequar aos interesses que você está procurando, né. O Heróis de Valanzia, ele é feito para isso, ele é feito da mesma maneira que as regras do Old Dragon, né, com aquelas lacunas propositais, justamente para você preencher com as informações que melhor servirem para a sua história e construir uma Valanzia que seja única para você e para o seu grupo. Então, logo no início aqui dessa parte de sociedade, olha, a gente vai ter os tópicos referentes a cada uma das raças, né? Então a gente vai ter aqui, olha, por exemplo, iniciando Homens de Valanzia, aqui o comportamento, né? E o que mais que tem aqui? As vestimentas e tal. De uma maneira geral, o que essa primeira parte vai trazer? Vai trazer informações sobre a forma de pensar, né, de cada uma das raças. Claro, lembrando sempre, é aquele padrão, né, para você justamente fazer as alterações necessárias. O comportamento geral, né, dessa raça, o estilo de vida e tal, e de cada uma delas, tá? Então eu mostrei aqui para vocês dos humanos, mas a gente vai ter, claro, também falando dos elfos, dos anões, dos halflings e dos gnomos, tá? Que não estão presentes no livro básico, né, mas a raça dos gnomos está presente no livro de regras expandidas, tá? Que a gente não comentou ainda aqui no canal, mas provavelmente vai aparecer no futuro. Mas aqui no Heróis de Valanzia, como esses são os principais povos, né, as principais raças que habitam aqui, é o que o livro vai ter seus comentários, né? Humanos, elfos, anões, halflings e gnomos. Lembrando aqui que até um alerta que o livro faz, as informações contidas aqui no Heróis de Valanzia, elas vão complementar o que está lá no livro de regras básicas, tá? Ou seja, tudo que tem lá vale aqui para Valanzia. Afinal de contas, Valanzia é o cenário oficial do Old Dragon. Então, tudo que tiver aqui é para somar com as informações já colocadas no livro básico. Fora isso, o que a gente vai ter aqui na sequência? Vamos falar um pouquinho da questão das classes sociais. Como é que isso existe aqui no mundo de Valanzia? Na minha opinião, eles pegaram aqui, foram inspirados naquela divisão clássica que às vezes a gente aprende na escola, né, de como era a sociedade medieval, né? Então a gente vai ter aqui os nobres, né, que são aqueles que governam, né, o clero, de uma maneira geral, né, os religiosos, que são aqueles que rezam, né, e a divisão clássica seriam aqueles que guerreiam, né, que seriam os guerreiros ou alguma coisa assim. Aqui no Heróis de Valanzia você vai ter os nobres, o clero, os homens livres, tá, e os condenados. E só para dar uma ideia para vocês, como é que isso está dividido aqui, basicamente. Os condenados, segundo eles colocam aqui, é a menor parcela da população, é aqueles que estão efetivamente presos ou cumprindo algum tipo de penitência por causa de crimes, tá? Então eles são 0,5% da população. Alguns chegam efetivamente a ser presos, outros são degradados, né, para uma ilha, lá tem uma ilha específica para isso, enfim, só para dar aqueles ganchos de aventura também, né? E às vezes essas condenações são temporárias. Mais na frente a gente vai comentar um pouquinho, só dar uma passada geral, sobre o sistema de justiça aqui de Valanzia, tá? Os homens livres constituem a grande maioria da população, são 98% dos habitantes de Valanzia. O clero são 0,5%, e os nobres, aqueles que governam, os famosos 1%. Então, a galera que gosta aí de jogar aventuras, né, desafiando o status quo, fight the power e tal, tá aqui o início de um bom gancho de aventura. Tem outras informações ao longo do capítulo que também reforçam essa possibilidade de jogar esse estilo de história, se é isso que o seu grupo curte. Só uma outra coisa interessante para mencionar aqui a respeito dessa parte, né, quando ele está falando das classes. Nos nobres, ele vai trazer aqui uma divisão, para você ter uma ideia aqui dos tipos de nobres, né? Então você vai ter o Sir, a Lady, né, o Barão, a Baronesa, o Duque, a Duquesa e a família real. Um detalhe que eu achei interessante, aliás, dois, é o seguinte. Aqui, normalmente existe uma hierarquia entre eles, tá? Aqui no livro ele vai explicar um pouquinho o que significa você ser de cada uma dessas subdivisões da nobreza, né, vamos chamar assim. Mas o que eu achei interessante, primeiro, o Barão e a Baronesa, eles não estão aqui em Valanzia subordinados
subordinados ao duque, tá? Eles respondem diretamente ao rei. E outra coisa que eu achei legal é o seguinte, no final de cada explicação dessas subdivisões, ele vai dizendo quando que é mais propício ou que faz mais sentido os seus personagens encontrarem alguém dessa classe, né? Então, por exemplo, aqui, o Sir e a Lady, que são os pequenos nobres, vamos chamar assim. A partir do terceiro nível, os seus personagens podem ter contato com esse tipo de personagem. O Barão, ao contrário, já vai estar disponível a partir do sexto nível. Ou seja, como é que eu entendo isso? O seu personagem ele precisa, entre aspas, aqui, se tornar relevante o suficiente para ter acesso a essa galera. Caso contrário, é o pessoal que não sabe nem que você existe, né? No caso dos duques, olha só, a partir do oitavo nível, e a família real a partir do 10º nível. Ou seja, para o seu personagem ter acesso à família real, ele precisa estar, segundo as regras padrão aqui do livro, no 10º nível. Que é para não ter aquele caso do seu personagem de primeiro nível que já entra chutando a porta do castelo, metendo o dedo na cara do rei, esse tipo de coisa, né? Claro, enfim, o jogo é livre para você fazer da maneira como você quiser. Isso aqui é como a regra padrão está organizada. Seguindo adiante, a gente vai ter aqui uma parte, olha, falando especificamente da corte e da família real, onde ele vai falar um pouquinho da história de cada um dos integrantes, né, da família real, do rei, da rainha, dos príncipes, né, e da princesa. Fala do conselho dos duques, né, cada um dos ducados vai ter um representante no conselho, então aqui ele vai falar um pouquinho, né, uma versão resumida de cada um dos duques, qual é o papel deles no conselho, quais são os interesses deles, né, se são aliados, inimigos ou neutros em relação ao rei. Vai falar também dos ministérios, né, como é que está dividido, como é que está organizado aqui, né, a política de Valânsia, então como é o organograma de poder, vamos dizer assim, né? E vai dizer um pouquinho sobre os integrantes de cada um desses cargos. E também, uma parte que é mais cosmética, mas eu achei interessante, olha, vai ter uma página aqui falando sobre a heráldica de Valânsia. Ou seja, como é que são criados ali os brasões, né, de cada um dos ducados, de cada um dos baronatos, de repente. Então você pode se basear nessas regras aqui para criar os seus próprios símbolos heráldicos de eventuais baronatos ou até mesmo ducados que você venha a inserir em Valânsia. Seguindo adiante aqui no livro, a gente vai entrar na parte da religião, ou melhor dizendo, das religiões, tá? Lembrando que aqui eu vou só dar aquela passada geral, o livro traz muito mais informações detalhadas e interessantes para você entender direitinho os cultos e as relações entre eles, tá? Que são bem bacanas. Mas vamos lá. O primeiro que o livro traz aqui é a Igreja de Arteus, que é um deus ordeiro. Lembrando que aqui no Old Dragon a gente tem ordem, caos e neutralidade, tá? Então, a fé em Arteus é a maior de Valânsia, tá? Com cerca de 80% da população que é seguidora de Arteus. Em seguida, a gente vai ter a Igreja de Teudir, que é a menor delas, inclusive, que é um culto mais voltado para a questão do conhecimento e tal, esse tipo de coisa. É um deus neutro, tá? Teudir. E por fim, a gente vai ter a fé em Liena, que é uma deusa mais voltada para aquela questão da natureza, né? Enfim, normalmente os druidas são afiliados à fé em Liena, alguma coisa nesse sentido. Que também é uma divindade neutra, tá? Conhecida como a deusa mãe. E, obviamente, se a gente tem essas três religiões oficiais, a gente vai ter cultos proibidos, tá? Quais são esses cultos proibidos? Claro, são aqueles ligados ao caos ou talvez também à neutralidade. Vamos lá. A gente tem primeiro aqui o culto a Orcus, que é um deus caótico, tá? Conhecido como Senhor dos Mortos-Vivos, Mestre do Caos e tal. Um detalhe só que eu achei interessante, só um pequenininho que eu não vou conseguir me controlar. Pelo que está aqui no livro, na verdade, quem criou o mundo foi Orcus, tá? Essa entidade caótica. Só que ele criou o mundo para distribuir aí sofrimento e tal. Então, tipo, ele criou o mundo para poder punir as pessoas que ele mesmo colocou lá. Pelo menos essa é a ideia geral que eu tenho, tá? E aí Arteus, o deus da ordem e tal, foi lá e roubou a criação de Orcus para salvar a galera. E isso é o que está posto aí, tá? Lembrando que, claro, você pode fazer as devidas adaptações para o seu cenário de jogo. Em seguida, a gente vai ter uma outra que eu achei bem interessante aqui, olha, que também é caótica, que é o culto a Aractacna. Tá? Aractacna é uma divindade que, assim, lendo aqui a descrição dela, ela é uma mistura ali, uma homenagem a Lóth, né, a deusa dos Drows, né, do D&D, né? Pelo menos a descrição aqui é bem interessante, mas ela tem um plot twist aí, ela tem um detalhezinho que eu achei interessante, que eu vou até ler aqui para vocês, olha só. A Morte no Escuro é uma divindade caótica e misteriosa de origem desconhecida, que ascendeu ao poder de divindade ao adormecer uma divindade conhecida como o Grande Antigo no fundo dos oceanos do plano material. Eu ouvi Cthulhu aí? Porque a história está bem parecida, né? Então, pelo menos na minha interpretação, a gente tem uma mistura aí de Lóth, que aprisionou Cthulhu aqui no cenário de Valânsia. Enfim, o que isso vai dar? Descubra aí no seu jogo. E por fim, a gente vai ter o culto a Demogorgon, que também é uma divindade caótica, né? Que vai ser ligada aí à questão, né, do fanatismo, do veneno, da mentira e tal. Então, tem todas as explicações das divindades aqui, do relacionamento entre elas, quem é oposto a quem, olha só, tem até um diagramazinho aqui para ajudar. Tá bem interessante, tá bem legal. Quem gosta de explorar questões de religiosidade das divindades, dos panteões
Tem muita informação legal aqui no Heróis de Valânsia. E vai ter também, olha, a questão dos deuses antigos, tá? Eu mencionei aqui na parte da história que existem vários indícios de que o território de Valânsia foi habitado por outras civilizações perdidas, né, há eras atrás. Então você pode colocar outras divindades aqui. Lembrando que a gente tem a parte dos ermos, né, totalmente desconhecida para você explorar e colocar qualquer tipo de povo, qualquer tipo de religião que você queira. Então sempre tem um espaço aqui para você enxertar o cenário de Valânsia com aquilo que você achar mais legal. Avançando, a gente vai ter aqui uma parte falando sobre a lei, né, valansiana, ou seja, como é que funciona aqui o sistema de justiça. Então, assim, basicamente, o que essa seção vai trazer? Os graus de crimes, né? Então você vai ter aqueles crimes considerados de grau leve, de grau médio, grau grave e grau especial. E as penas devidas, tá? Lembrando aqui, qual é o detalhe? Em Valânsia, essa parte, né, de aplicação das leis geralmente cabe ao clero, tá? É o clero quem julga e quem aplica as punições, tá? Isso aí no padrão, tá? E aí você vai ter aqui, se você quiser, algumas ideias para como conduzir um julgamento. Você pode até, inclusive, jogar aqui no dado, tem uma tabelinha para você ter o resultado aqui do julgamento, enfim. E você vai ter as penas possíveis, tá? Que é aquilo que eu estava falando no início. Você vai ter aqui a pena de morte para os crimes mais graves, né? Você vai ter a pena de degredo, você vai ser exilado, né? Tem uma ilha chamada Ilha do Degredo, também pode ser um gancho de história interessante. Você tem a prisão, que aí vai ser por um tempo específico, né? E você vai ter a famosa multa, né? Um pagamento ali em dinheiro, em peças de ouro, para você compensar ali o crime que você cometeu. Pegando esse gancho, a gente vai ter aqui o que o livro chama de julgamento de ouro. Claro, você já pode estar imaginando, isso aí não está disponível para todo mundo, isso é um privilégio dos nobres. Os nobres, é claro, a menos que eles cometam os crimes mais graves, que geralmente são, só para vocês terem uma ideia, atentar contra a coroa, o rei e a família, e instigar motins e revoluções, que aí é morte direto, você pode compensar qualquer outro crime que você cometa pagando. Olha aí que legal. Quem gosta aí, de novo, de fazer jogos para abalar as estruturas e mudar o status quo das coisas, tá aqui. Inclusive tem a tabela aqui, tá? De quanto de dinheiro você vai ter que desembolsar, dependendo de cada crime que o seu nobre ou personagem cometa ali, beleza? Fora isso, o que mais que a gente tem de interessante aqui ainda nessa parte? A gente vai ter, olha, as organizações aqui. Tem várias organizações que vão atuar em Valânsia. Só lembrando um detalhe interessante, tá? Que eu falei lá no primeiro vídeo. Como Valânsia é um continente que tá, um reino, né, que está habitado há pouco tempo, há menos de 100 anos, as organizações também são recentes, então elas ainda não têm tanta tradição assim, mas elas estão ali em busca, né, de se consolidar e esse tipo de coisa. Então tem várias aqui, eu vou pegar só algumas para a gente ter uma ideia. A primeira que o livro vai trazer é justamente, olha, a Guarda do Grifo Branco, que é a guarda, a principal milícia, né, de Valânsia, que é a guarda pessoal do rei. Tá? Então tem toda aqui a organização dela, qual é o benefício se o seu personagem fizer parte, quais são as obrigações, cada uma delas vai estar dividida mais ou menos dessa forma, tá? Outra coisa que é interessante, a Ordem Sagrada dos Comuns, que na verdade vai ser a Ordem dos Paladinos, né? Que tem esse nome aqui em Valânsia justamente porque essa ordem foi formada pelo patriarca Palad, tá? Tá aqui o nome dele, então por isso eles são chamados de Paladinos. Também toda a história aqui, quais são as obrigações e tal, tudo como é que funciona. Outra que é bem interessante, para a gente fechar aqui a questão dos exemplos, tá? É a Liga das Sete Chaves. Essa eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. A Liga foi formada por nobres de grande poder aquisitivo que se cotizaram e criaram um grande cofre que abre apenas com o uso de 7 chaves. Suas funções são facilitar o comércio em Valânsia, financiar a construção de estradas e pontes que ajudem as rotas comerciais, investir em negócios ligados ao comércio, oferecer empréstimos e, mais recentemente, pagar pelo envio de explorações aos ermos. E isso aqui, tá, é o cartão de visita, tá? Você sabe muito bem do que eu estou falando, banqueiros, grandes instituições financeiras, se o seu objetivo, novamente, é fazer aventuras Fight the Power, né? Tipo, sei lá, Clube da Luta, Mr. Robot, vamos destruir todo o sistema bancário, a Liga das Sete Chaves é o seu inimigo principal, beleza? A gente vai ter, claro, só para citar aqui algumas outras organizações, né? O Legado de Serala, uma guilda de aventureiros bem grande, bem extensa. Companhias mercantes, né? Claro, vamos ter também organizações criminosas, a Irmandade do Punhal, o Clã Mazur, marteladores, que vão estar envolvidos ali em diversas atividades, desde dos bandidos de estrada até contrabando entre cidades portuárias, esse tipo de coisa. Tá bem interessante, tem várias opções aqui para você utilizar, né? Aquela que melhor se adeque para a história que você está pensando. A gente vai ter uma parte pequena também aqui falando sobre magia, mas no sentido de descrever a maior escola de magia aqui de Valânsia, né? A Torre Xolomágica. Então, tem todos os detalhes aqui, como é que você é aceito lá, como é que é o treinamento, esse tipo de coisa, né? Quanto tempo você vai passar lá, como é que tá dividido ali os estudos, quem é o patrono dessa torre. Tá tudo dividido aqui, tá tudo bem bacana. E como eu disse, o Heróis de Valânsia, de uma maneira geral, ele é um livro muito rico, né? De ideias e de possibilidades de aventura, mas ao mesmo tempo ele vai deixar sempre ali os espaços em branco para você adequar isso para caber redondinho na sua história.
E finalmente, para a gente encaminhar já para o final do vídeo, tem uma última seção aqui que chama Jogando, tá? Muito embora, como eu falei no primeiro vídeo aqui de Valância, esse suplemento ele não traga nenhuma regra, ele vai ter aqui nessa última parte ideias, sugestões, dicas para você narrar, para você conduzir histórias e campanhas aqui em Valância, tá? Primeiro, ele vai te ensinar aqui a usar o mapa, como é que funciona a movimentação do mapa, né, de hexágonos, que eu mostrei no primeiro vídeo, então tem uma seção falando disso. Fala um pouquinho ali dos ermos, tá? Mas a gente tem um suplemento aqui no Old Dragon específico para conduzir aventuras e campanhas nos ermos, que a gente deve comentar em algum momento no futuro, tá? Vai ter aqui, olha, aventuras de exploração, dicas, né, de como você deve utilizar aqui, quais são os elementos importantes para essas aventuras de exploração. Mesmo que você esteja ali dentro do reino de Valância, ainda tem muitas áreas não exploradas completamente, não mapeadas completamente, o mundo é cheio de ruínas e coisas para serem descobertas, então tem aqui uma pincelada sobre isso, né? Temos aqui uma tabela de rumores, né, valanzianos, então você pode, com algumas jogadas de dados, criar um rumor que vai ser um gancho de aventura, inclusive com algumas pistas, tá? Então é bem completo, bem legal. Você vai ter aqui temas para a aventura, tá? Coisas que você pode abordar, olha, aquilo que eu estava falando. Combater tirania, resolver problemas, proteger indefesos, uma guerra, enfim. Várias possibilidades aqui de aventuras que se encaixam no que foi proposto ao longo do livro todo. E por fim, a gente vai ter aqui a descrição da Vila do Forte, que eu comentei acho que no segundo vídeo sobre Valância, tá? A Vila do Forte, ela fica ali nas proximidades do Forte das Terras Marginais, um outro suplemento aqui de Old Dragon que eu já comentei aqui no canal, com a diferença aqui, com um alerta aqui, a descrição dessa Vila do Forte você só vai encontrar aqui neste livro, tá? No suplemento específico, trata da aventura, da campanha lá e tal, e não vai comentar a Vila do Forte. Aqui você vai ter, né, nessa Vila de Aventuras, toda a descrição da Vila do Forte, todos os habitantes, o que que tem, o que que não tem, o mapinha, né, da vila, tudo pronto para você, se quiser levar a sua aventura para lá, beleza? E para a gente fechar, para quem gosta de fichas temáticas, temos aqui na última folha uma ficha de Old Dragon adaptada aqui, né, com Valância e tal, enfim, só para quem gosta de ter opções na hora de escolher a sua ficha. E aqui no finalzinho, só para mostrar, temos aqui a última página, né, a última guarda do livro, com o famoso ato, né, de exploração, salvo engano, o ato de exploração que foi editado pelo rei Adã. Então eu comentei aqui no primeiro vídeo e aqui no finalzinho a gente tem ele posto aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Exploramos aqui os pontos principais, na minha opinião, né, do Heróis de Valância, mais um suplemento aqui de Old Dragon, segunda edição. Espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias. Provavelmente no futuro vamos explorar os outros suplementos do Old Dragon. Então quem quiser continuar com a gente já se inscreve no canal aí, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.